Cerca de 20 anos atrás, era inseguro comprar no Brasil. Caso o produto estivesse com defeito, o serviço prestado fosse ruim, você recebesse algo diferente do que pagou, ou não fosse respeitado o prazo de entrega, por exemplo, o brasileiro teria que contar com a própria sorte para ser tratado com dignidade. Não tínhamos canais de reclamação eficientes e nem uma legislação específica e unificada que tratasse dessa questão central da vida em sociedade nos tempos atuais: o consumo. Um movimento iniciado na sociedade civil que depois ganhou repercussão no Congresso Nacional e finalmente se transformou em uma das leis mais modernas do mundo no tratamento aos direitos do consumidor. O Código de Defesa do Consumidor entrou em vigor no ano de 1990. De lá para cá, muita coisa mudou. O comércio se dinamizou, a globalização trouxe produtos de fora e a internet abriu as fronteiras do consumo. Somente uma ideia permanece a mesma: quem move o capitalismo comprando precisa estar protegido por lei. Produtos defeituosos, cobranças indevidas, serviços mal feitos, atrasos na entrega, mercadorias não recebidas, prejuízos financeiros, danos morais. Volta e meia, crimes contra as relações de consumo vão parar nos tribunais. Do lado dos prejudicados, um instrumento de força: o poder da lei. Ele tem quase a mesma idade da Constituição. O Código de Defesa do Consumidor entrou em vigor em 1990. Depois dele, queixas e reclamações contra a má-fé e prejuízo nas relações de consumo passaram a ter um referencial claro e seguro. Da compra mais sofisticada ao pequeno comércio da esquina ou da zona rural, o código trouxe um impacto para o dia a dia das pessoas. Hoje é difícil encontrar algum pequeno consumidor, ainda que seja analfabeto, sem nenhuma instrução, né, que não conheça seus direitos de consumidor, né? Então, nesse sentido, avançou muito e costumo dizer que se trata de uma lei que pegou. Antes do código, uma lei aqui, outra ali, tratavam da relação de consumo. O movimento em defesa do consumidor já era forte em outros países quando os primeiros PROCONs e associações foram criados no Brasil na década de 1970. Em 1976, uma CPI na Câmara dos Deputados examinou o assunto. O relatório final detalhou os principais problemas enfrentados pelo consumidor brasileiro e sugeriu leis para melhorar a situação. Em 1985, o governo cria o Conselho Nacional de Defesa do Consumidor, com a participação de ministros de Estado e de representantes da sociedade. Naquele momento, o Brasil se reencontrava com o Estado de Direito. Na Constituição de 88, que é uma Constituição muito avançada, trouxe uma série de normas de conteúdo social, e um deles foi exatamente a norma que determinava que se editasse, se preparasse o Código de Defesa do Consumidor. O princípio constitucional era de defesa do consumidor, né, como uma prioridade quase absoluta. Um grupo de juristas foi convidado a examinar o assunto e propor um anteprojeto de código. Esse anteprojeto foi levado a audiências públicas, tivemos diversas audiências com especialistas e com entidades, até que foi promulgada a Constituição e então foi nomeada uma comissão mista para a elaboração do código. Trabalhamos nessa consolidação e finalmente então o projeto da comissão mista foi publicado a 4 de dezembro de 1989. Havia muitas expectativas. Alguns temiam que a nova lei trouxesse prejuízos ao comércio. A imprensa se dividiu, até porque o setor produtivo é uma voz importante e tinha grandes objeções à proposta do Código de Defesa do Consumidor. E uma dessas críticas
era de que esta é uma lei feita para os países escandinavos, ou uma proposta para os países escandinavos, e não para o Brasil. E esses críticos foram derrotados já no primeiro ano do Código de Defesa do Consumidor. Um dos jornais de São Paulo, que havia feito um editorial duríssimo, chamado Terrorismo Jurídico, quando o Código ainda estava tramitando, no primeiro aniversário da lei, trouxe um outro editorial, cujo título era Uma Lei que Deu Certo. Aprovado na Câmara e no Senado, em agosto, o texto segue para a sanção presidencial. O Código de Defesa do Consumidor é a Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990. Não é só o Código, é o que antecedeu ao Código e o que significou a conscientização naqueles anos do consumidor. E eu fiquei muito feliz quando vi as pioneiras, há alguns dias na televisão, elas contarem o que era a luta delas, que não existia. E que a partir dali, de 85, esse movimento em favor do consumidor brasileiro, ele passou a ser uma realidade. E hoje é o que nós todos sabemos. Eles estão espalhados por todo o país, nas capitais e em muitas cidades do interior. Diante de problemas com serviços e compras, as pessoas já sabem a quem reclamar. O Serviço de Proteção ao Consumidor, PROCON. São Paulo, maior mercado consumidor do país, símbolo do capitalismo brasileiro. Não à toa, onde se iniciou a luta pelos direitos do consumidor. Nas ruas apinhadas em torno da 25 de março, os consumidores estão habituados a comprar, a pesquisar e a reclamar se preciso. Já aconteceu alguma situação em que você foi prejudicado? Sim. O que você fez? Eu recorri, me senti lesado e enganado também, né? São Paulo foi o estado pioneiro no debate sobre os direitos do consumidor. Mas a inspiração veio de fora do país. Estados Unidos e Europa já discutiam o assunto muito antes do Brasil despertar para o tema. Isso se refletia aqui e o governo do estado acabou optando, né, pela criação do PROCON de São Paulo, porque foi constatada a falta de um canal para o consumidor reclamar quando ele tivesse problemas, ou com bancos, com supermercados, com alimentos sem qualidade, porque cada um desses assuntos teria que ser reclamado numa porta, num determinado ponto do governo do estado ou da prefeitura, e isso dificultava muito a vida da população. Então, a opção por criar um canal especializado para receber reclamações sobre consumo. Hoje o PROCON paulistano é uma potência. Em 2009, o serviço realizou 533.804 atendimentos. A maioria dos reclamantes foi pessoalmente ao PROCON. Outros pediram ajuda por e-mail, carta ou telefone. Seu nome completo, por gentileza. Certo, em que eu posso orientá-la, senhora? Empresas de telefonia, fixa e móvel e de energia elétrica respondem por quase metade das reclamações. Em seguida, vem no ranking operadoras de cartão de crédito, aparelhos de celular, bancos, planos de saúde. Quase 3.000 fornecedores foram listados em 2009. Nós temos procurado, por exemplo, agora aperfeiçoar a questão do telefone. Então, hoje o 151 aqui de São Paulo está sendo bastante eficaz para recepcionar os consumidores, ampliamos substancialmente os pontos de atendimento e nos postos de atendimento temos colocado agendamentos e que tem sido para no máximo dali a 5 dias, ou seja, um prazo muito razoável, e com isso conseguimos melhorar muito a qualidade do nosso atendimento. E também temos um trâmite relativamente rápido, né? Os processos tendem a se resolver em 30, 60, 90 dias no máximo. No Distrito Federal, o PROCON tem 8 postos de atendimento. O consumidor também pode ligar e tirar dúvidas, pedir orientação ou informação sobre a idoneidade de uma empresa. Já o PROCON móvel atende nos lugares em que existe uma demanda específica. 80% das reclamações têm solução logo no primeiro atendimento.
DECOM e PROCON costumam realizar operações em conjunto com o Ministério Público, agências reguladoras e a vigilância sanitária. Numa blitz dessa natureza, se for detectado a venda de um produto que esteja com a data de validade vencida, isso é um crime. Então, a DECOM pode efetuar no momento da blitz a prisão do diretor ou do gerente. O PROCON não poderia fazer isso sozinho, mas poderia apreender o produto e inutilizá-lo, porque é um produto inadequado ao consumo, uma vez que está vencido. O consumidor também conta com outra estrutura de apoio no setor público, é a Delegacia de Atendimento ao Consumidor. Diferente do PROCON, a DECOM trabalha de olho também no Código Penal. Nós já tivemos aqui um caso de uma revendedora de automóveis que vendeu um carro para uma moça. Depois de 2 semanas, o carro começou a apresentar um defeito, ela voltou com o carro lá. Aí arrumaram o carro, daqui a pouco está o carro de novo com defeito e tal, e ela falou, não, eu quero outro carro. Não, mas isso é só um defeitinho, ela trouxe o carro aqui. Nós mandamos para a perícia constatou que o carro tinha caído do cegonheiro. Quer dizer, o carro era 0, mas ele estava completamente estragado, porque ele tinha capotado. No atendimento do PROCON, casos que mostram como o consumidor deve ficar atento para reclamar direitos. Osni Cavalcante comprou pela internet um computador, mas a encomenda chegou pela metade. Imediato eu liguei para a empresa, né? Aí falou assim, não, nós não temos o teclado para encaminhar, nem o mouse. Mas daqui a 1 mês chega. E até hoje eu ligo e eles só me informando que daqui a 30 dias entrega. Estou aguardando. Estamos notificando a empresa, eles têm um prazo de 5 dias para apresentar uma resposta ou atender o pleito do consumidor. Seu Norair é comerciante, mas aqui ele é um consumidor que teve um direito negado. Com mais de 1 ano de uso, os pneus do carro 0 apresentaram defeito. Sem chance com o fabricante, o jeito foi procurar o PROCON. O fabricante dá uma garantia, ele tem obrigado a cumprir. Então, às vezes, a negativa com o recurso do PROCON, interveniência do PROCON, geralmente se resolve. No próximo bloco, a atuação de órgãos que ajudam o consumidor fora da esfera do Estado. As organizações que orientam, comparam produtos, denunciam irregularidades e contribuem para a prática da cidadania no momento da compra. E o comportamento do consumidor para coibir a prática de abusos. Pessoas que pesquisam, reclamam e outras que nem leem contratos. De que maneira um comprador atento pode mudar as relações de consumo? Em instantes, no Repórter Senado.